Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7 horas e 25 minutos, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós estamos recebendo aqui no estúdio, já para bater um papo com o pessoal da Prever FM, o prefeito eleito da cidade de Pardinho, Cristiano Camargo. Cristiano, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Quero agradecer você, Primeiramente também agradecer a Deus pela oportunidade, ao pessoal do Prever FM e cumprimentar toda a nossa população de Pardinho, em especial, a população de Botucatu e toda a região. Já passou o estresse, a emoção, já está voltando ao normal depois da eleição? Estamos se recompondo, realmente, particularmente para mim, que já tenho uma história política dentro do município. Eu iniciei minha vida pública com a minha primeira filiação partidária em 2007, com 16 anos. 16 anos? Me filiei ao PMDB na época. Disputei a minha primeira eleição como vereador aos 18 anos, não venci o pleito. Me preparei ao longo do tempo e venci a eleição de 2012 para o meu primeiro mandato de vereador. Tive a oportunidade até aqui de ser o presidente da Câmara mais novo da cidade. Fui reeleito com uma votação expressiva para a reeleição de 2016. Disputei a eleição de 2020 como prefeito e tive o apoio do saudoso prefeito Dito Rocha, que foi meu parceiro, quem me inseriu na política e que teve a oportunidade de ser por 6 vezes prefeito da nossa cidade. E hoje, graças ao bom Deus, às alianças políticas que a gente fez, do qual eu quero agradecer o nosso vice-prefeito eleito, seu Napoleão Corulli. Pedi desculpa, ele ia me acompanhar hoje, mas ele tinha uma consulta médica que já estava agendada e não tinha como desmarcar. Mas em nome dele, agradecer a população que confiou na gente, o time. Foi uma união de pessoas do bem, sem deixar restício aqui de maldade, falando que outras pessoas não eram, pelo contrário. Todos os grupos políticos tinham pessoas do bem, mas a união, quem participou, quem pôde compartilhar da nossa campanha, viu que foi um momento de resgatar o nome de Pardinho, até por conta da união. O Napoleão foi vice-prefeito por 3 oportunidades já em Pardinho, agora volta a ser vice-prefeito novamente, junto do saudoso prefeito Fião também, Pardinho tem uma história diferente um pouco. Desde 1977 a gente figurou tendo só 2 prefeitos no cargo. Era uma alternância, Sempre os 2, Era o seu Dito, começou em 77 e foi até 2020 entre ele e o Fião, O Fião faleceu com 4 mandatos e o Dito faleceu no 6º mandato. Agora a gente tem a oportunidade aí, depois de 20, de ter tido um outro prefeito, Não estamos aqui para criticar ninguém, pelo contrário, já passou, a bandeira da política baixou. Daqui para frente é pensar o futuro de Pardinho, pensar em união, realmente, para que a gente governe para todos. Você está com que idade, Cristiano? 35 hoje. 35 anos, É realmente bastante jovem, Nós tivemos ontem aqui um vereador aqui em Botucatu também, o Wellington, com 39. É uma juventude. Como é que essa juventude, ela vê a política hoje, Cristiano? Porque assim, os jovens vão governar o Brasil, E qual o pensamento do jovem? Aqui em Botucatu nós tivemos uma abstenção muito grande, 28%. Você acha que o jovem ele está se desinteressando pela política? Em contrapartida, outros jovens estão se candidatando e sendo eleitos, como é o seu caso. Márcio, a minha visão é o seguinte: Pardinho, por ser uma cidade pequena, eu senti que depois de 2008, quando eu me inseri na política, e até ter um dado importante, o candidato de 2008 mais novo a vereador, se eu não me engano, naquela época tinha 40 e poucos anos. E eu com 18, na chapa toda entre o finado seu Dito e o nosso vice hoje, que era o Napoleão, na época o nosso adversário, Não, perdão, era o Fião como candidato a prefeito, ele foi reeleito junto com o Napoleão de vice. Então eu acho que depois daquele cenário, de 2008, quando eu me inseri na política, Pardinho passou a ter outra visão para os jovens. Então, em 2012 eu fui eleito com 22 anos, 21 eu ganhei e assumi com 22. Mas eu vi que a política começou a passar a ter interesse. Hoje, falando mais especificamente, o que eu vejo que incentiva o jovem? Mais uma vez, não quero que tomem como crítica os nossos adversários. Pelo contrário, quero parabenizar pela disputa. Pardinho teve uma disputa sadia. Aquele calor da emoção realmente sempre aflora, um ou outro eleitor ou apoiador acaba tendo aí situações que desagradam, mas assim, por parte dos candidatos, alguns se excederam, ao meu ver, mas que isso é superável, tudo faz parte da campanha. Mas eu vejo que hoje o que acontece é o incentivo que a gente tem
de hoje poder ter um prefeito jovem na nossa cidade, incentiva outros jovens. Eu me encontrei no salão de cabeleireiro nessa semana aí com alguns jovens e me surpreendeu um menino de 11 anos. Ele me falou uma coisa que lá no passado, eu entrei na política muito jovem, inspirado pelo prefeito Dito, né? Então eu via na visão dele, de prefeito, um homem que fez muito por Pardinho, construiu, na sua grande maioria, todos os prédios públicos que atendem a nossa sociedade até então. E eu me vi ali na vontade de entrar na política e ali no primeiro momento, vamos se dizer assim, ele era o super-herói da política para mim, Pardinho. Era um ídolo. Né? Acabava sendo um ídolo. E depois disso, hoje, né, chegando mesmo aos 35 anos, mas já mais experiente, cortando o cabelo, o menino falou, Cristiano, quando eu crescer eu quero ser político também, porque você vai ser um bom prefeito. Então, quer dizer, eu acho que a energia que a gente transmite, o amor, primeiro de tudo, né? Eu criei um bordão lá atrás, quando eu era vereador, que Pardinho era a terra do meu coração. E depois, quando eu se uni ao seu Napoleão, embora a minha idade não favoreça, mas a nossa união simboliza quase 45 anos de disputa eleitoral entre dois grupos políticos. Embora nós tivemos aí filhos de ex-prefeitos disputando, mas o Napoleão também é filho de ex-prefeito. O pai dele, o saudoso prefeito João Corulli, foi o nosso primeiro vice-prefeito e o segundo prefeito da cidade, sendo prefeito por 2 oportunidades. Então essa união com ele simboliza, né, um fim de uma era de disputa, vamos se dizer assim, uma disputa vencedora hoje, né? Agradecer. E ontem eu conversei com um candidato que foi candidato a prefeito, meu Cláudio Santana, que eu quero deixar um abraço aqui. Ele me fez uma visita e, abaixando o calor da bandeira partidária, a gente já se encontrou para poder trocar ideia, pensar no futuro. E ele me falou uma coisa interessante, né? Ele falou, olha, eu agradeci X votos que eu tive, porque um foi meu, né? Então, no caso, a gente venceu a eleição com 2.588 votos, mas, de fato, ele me colocou uma coisa na cabeça, agradecer os 2.587, né? Porque um foi o meu, né? Então, agradecer toda essa população que foi à urna e, assim, o sentimento que a gente viu realmente foi de união, né? Agradecer a minha família, em nome dos meus pais, tá aqui me acompanhando junto com a gente nos estúdios aqui o meu primo, filho do meu tio, que é irmão da minha mãe, que me acompanha todo. Então, quero deixar em público aqui esse agradecimento a ele. E o Sérgio, meu primo aqui, simboliza, de fato, Márcio, toda a população que nos apoiou. Né? A gente fica na tensão ali da campanha, né? A expectativa, as pesquisas eleitorais, mas, de fato, o que vale é a hora que abre a urna para a gente ver o resultado. Para saber se, de fato, né? Aconteceu, né? Mas, assim, o engajamento, sabe? Eu seria muito mesquinho em falar nomes aqui que eu iria errar. Mas foram mais de 40 pessoas envolvidas de forma voluntária, trabalhando à noite, trabalhando durante o dia, fazendo aquilo que tinha que ser feito, que era olhar no olho do cidadão e vender a proposta de um futuro melhor. Eu tratei um modelo novo para a política. Quando você falou de inserir uma política jovem, eu olhei no olho da população e uma das propostas que eu tinha é que as pessoas entendessem que o prefeito, né, os vereadores, o vice-prefeito e assim sucessivamente todos os políticos em qualquer esfera, eles precisam entender a população que nós só estávamos entrando numa disputa, que a prefeitura é uma empresa, né? E que os patrões dessa prefeitura é a população e que eu e os outros 4 candidatos que tinham em Pardinho estavam apenas mostrando o nosso currículo. Ó, eu usei isso nas empresas, em cada cidadão que eu encontrei, eu falei, olha, eu olhei em você e vi uma placa pendurada no seu peito escrito assim, ó, contrata-se um gerente para minha empresa prefeitura. Uhum. Eu estou apresentando o meu currículo para você avaliar e ver qual dos currículos dos pretendentes à vaga é o melhor. Então, né, se você achar que eu sou a melhor opção, o meu contrato vai ser assinado com você através do voto. Que legal. Para que a gente seja servidor, entendeu? Né, os servidores municipais, já quero deixar um recado para os nossos servidores municipais, que tem muito aquele título de ganhei um novo chefe. Não, ninguém ganhou chefe. Eu só sou o gerente que a população escolheu para os próximos 4 anos e eles serão meus colegas de trabalho. Então, eu na função de gerenciar a prefeitura administrativamente e eles de nos auxiliar no dia a dia para fazer uma Pardinho melhor. Perfeito. E quais eram as suas expectativas antes da eleição? O que você percebia dos cidadãos? Como você estava vendo aí antes? A minha sensação era de uma mudança realmente que a gente simbolizava. Eu trato que, né, muitas pessoas, eu enfrentei a máquina pública, né, o prefeito que está no cargo. Geralmente as pessoas têm esse medo de fazer o enfrentamento com quem está no poder.
E o sentimento que a gente tinha era qual? Como eu disputei a última eleição, e embora eu tenha os 35 anos, mas os amigos mais próximos me conhecem, eu falo que eu tenho 35 com cabeça de 80, né? Por ser um pouco mais tradicionalista em algumas situações. Eu vinha já há muitos anos na política, então eu fui tratado, vamos dizer assim, ó, o Cristiano é novo, mas é velho na política de Pardinho há 4 anos. Então, orgulhosamente, eu falo isso. Na eleição passada, mesmo não vencendo a eleição, né, eu simbolizei uma continuidade do que vinha acontecendo em Pardinho por quase 45 anos. Então, as pessoas me viam como um político mais experiente, mas que era um modelo que já tinha existido até então, né? Então, o Cristiano vai ser uma continuidade das gestões Dito e Fião, né? E como você testa se tem uma mudança positiva ou negativa, fazendo uma troca. Então, se o Cristiano simbolizava naquele momento, né, a continuidade de alguma coisa, a aposta realmente foi o meu adversário, né, que foi o prefeito que está lá hoje. Mas a gestão que ele fez para a cidade, o modelo de situação que ficou o município, provou que a gente viveu tempos bons em 45 anos entre Dito e Fião e que, infelizmente, né, nós fomos mal governados esses 4 anos que passou, né, e que vai se finalizar agora em dia 31 de dezembro de 24. Então, dessa vez, eu simbolizei essa experiência, né, eu vi esse sentimento de esperança nas ruas quando a gente andava, a própria aliança política com o seu Napoleão, que carregou muitas pessoas de bem para o nosso lado. Então, a gente uniu um time de pessoas que, ora, disputavam e que hoje disputavam juntos o mesmo propósito. Embora eu sempre falo que a disputa, quando é do coração, né, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é fazer o melhor pela cidade, né? Mas a gente ficou feliz de poder sentir isso na rua, né? O sentimento dos jovens, o sentimento na área rural, assim, foi até por conta da própria diferença que a gente teve aí na eleição. A gente não esperava isso. A eleição passada já tinha ficado na história, foram quase 900 e poucos votos para Pardinho, né? As disputas sempre foram muito acirradas. E aqui, novamente, a gente teve a oportunidade de ter uma diferença bem vantajosa aí sobre o segundo colocado. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, Cristiano, qual vai ser o seu principal desafio, né? Você é um político já, apesar de jovem, já atuante há muitos anos. Qual é o principal desafio, no seu entender, que Pardinho vai ter que enfrentar a partir de 1º de janeiro? Primeiro a partir de hoje ou amanhã, eu vou conversar com o nosso jurídico. Lá a gente está elaborando o nosso documento para protocolar lá o processo de transição, para a gente entender como está a situação da máquina, né? Eu sempre falei para as pessoas que eu estava pronto para o desafio e acredito eu que não iríamos encontrar uma saúde financeira que esteja regular, mas esse desafio a gente vai enfrentar. Eu sempre gosto de dizer que governar é escolher prioridade. Então, nesse momento, eu vi que na campanha eu senti muita dificuldade na questão que é de praxe em qualquer município, que é a saúde, né? Então, a gente dá uma atenção, um olhar especial para a saúde, né? Nós colocamos no nosso plano de governo um projeto de descentralização da saúde. Pardinho tem uma característica de alguns bairros um pouco longe do centro, né? Para alguns municípios não, mas para Pardinho, na sua característica, acaba sendo longe. Nós temos ali o Ninho Verde 2, que é um bairro populoso. Nós temos o Serra Italiana, o Vale da Castelo, o Maristelo e o entorno da área rural no eixo da Castelo. Nós temos uma particularidade com Botucatu, que é o Campos Elíseos. O Campos Elíseos ele pertence territorialmente a Botucatu, mas as obrigações acabam sendo de Pardinho. Então, uma população muito afetuosa, que eu quero deixar o meu abraço aqui. Então, assim, a gente precisa descentralizar a saúde em Pardinho. A nossa unidade mista de saúde, ela não é um prédio ruim de estrutura, mas hoje eu acredito que ele está muito mal gerido em divisão de espaço. Então, a gente quer construir uma unidade no Serra Italiana para descentralizar a saúde ao longo dos anos. Queremos criar um programa, que é o programa que já existe em muitos municípios, inclusive do tamanho de Pardinho, que é o Programa Estratégia da Família. Então, a saúde é uma das prioridades. Esse ano nós tivemos uma avaliação muito ruim na educação. Nós ficamos aí com uma posição que vai nos dar aí a oportunidade de governar Pardinho a partir do ano que vem com menos de R$1 milhão no repasse que a gente tem da educação por conta dessa penalidade de ter não pontuado tão bem no IDEB da educação. Então a gente precisa fazer toda essa avaliação da educação também. Pardinho é uma cidade boa. Nós temos lá no nosso plano de governo também um programa de tempo integral. E as pessoas ficam muito com essa história do tempo integral pensando no físico, né? Precisa ter prédio para alocar todos os nossos jovens, as crianças no tempo integral.
E nos últimos anos agora, né, quando eu não fiquei no mandato de 2020 até aqui, eu tive a oportunidade de ser assessor parlamentar do deputado federal Arnaldo Jardim. Então a gente rodou vários municípios do estado e a gente acabou tendo novas experiências. E Pardinho é uma cidade pequena, então a gente quer implantar ao longo da nossa gestão um modelo de tempo integral para que a gente não fique o tradicional brasileiro, copia e cola. Que a gente possa, por que não, virar uma referência para São Paulo, virar uma referência para a região e também, por que não, para o Brasil. A gente fazer um tempo de integral diferente. Nós temos, de distância de uma escola que é a Ernestina Nogueira César, Márcio, para você entender, a gente está 4 quarteirões dela. A nossa escola estadual Napoleão Corulli, que por certo leva o nome do saudoso avô do nosso atual vice-eleito agora, Napoleão, ela está a 5 quarteirões do centro esportivo. Então a gente quer treinar a aptidão dos nossos jovens lá em Pardinho. Um exemplo, não é todo mundo que se dá bem no futebol. Eu, particularmente, nunca fui bom de bola. Mas por que não? Nós temos 2 piscinas semiolímpicas dentro do nosso centro esportivo que não foram usadas. Infelizmente, nessa gestão, ela foi matéria por vários veículos de comunicação de desleixo. E a gente quer dar utilidade a ela. E por que não, se não tiver um jogador profissional, dentro da aptidão do nível escolar num tempo integral, a gente não tem um nadador profissional. É isso, um jogador entendeu? de vôlei, um jogador de vôlei. Nós temos um programa em Pardinho que é a Cozinha Piloto. A Cozinha Piloto é uma parceria do poder público em Pardinho com os proprietários rurais e com uma empresa que é a Cutrale. Então, os servidores dessa empresa e os proprietários rurais cadastram, né, os seus servidores para que a gente não tenha aquele êxodo rural, né, para que a pessoa continue prestando sua mão de obra na área rural, até porque Pardinho tem essa característica agrícola. Eles pegam um café da manhã, um pãozinho com manteiga, tomam um café com leite e levam uma marmita. É um incentivo do poder público para esse trabalhador rural. Então, por que não, depois do período que esse pessoal sai logo de manhãzinha, a gente não utilizar desse espaço da Cozinha Piloto para treinar a aptidão dos jovens na culinária? Então, quer dizer, pode ser que realmente não tenha um jogador, mas por que não um chefe de cozinha? Então, Pardinho é muito pequeno, né? Hoje a gente não tem um universo maior do que 1.450 alunos na rede municipal. Então, se a gente, ao longo do tempo, ir estruturando de fato essas situações de saúde, educação, eu acho que a gente atrela todos os outros, até porque o eixo nosso lá é o turismo que manda. Então, é uma capacitação que a gente tem para segurar os filhos de Pardinho em Pardinho. É a pergunta que eu ia fazer já no finalmente da nossa entrevista, o turismo, né, que sempre foi uma referência na cidade de Pardinho. Como poder explorar ainda mais a capacidade turística de Pardinho, Cristiano? Márcio, um dos projetos nossos no plano de governo e do princípio que eu quero governar Pardinho é a participação popular, né? Eu sempre fui um vereador presente na Câmara Municipal, nas vezes que eu fui vereador. Eu tive a oportunidade de deixar minha vida privada para viver só a política. Eu acho que isso foi me credenciando também, me capacitando para chegar ao dia de hoje. Então, eu quero ter um governo participativo com as pessoas, que as pessoas tomem as decisões de forma conjunta com o poder público para que a cobrança depois fique menor. Então, eu fiz um plano de governo junto do meu time. Eu quero agradecer os vereadores eleitos, tanto no nosso grupo quanto no outro grupo. Mas quero agradecer todos os candidatos a vereador que apoiaram o meu projeto e me ajudaram a escrever um plano de governo enxuto, né? Eu conversei com profissionais de cada área para a gente pensar esse plano. Não coloquei nada que fosse loucura, porque o plano, quando a gente sai na campanha, se você faz loucura, ele até conquista o eleitor, mas depois ele vira a própria arma de cobrança e fala: você colocou tudo isso daqui, o que você está fazendo? Então, por que não atingir a meta de concluir esse plano de governo antes dos 4 anos e o que vier a mais ser um benefício para Pardinho? Mas um dos planos que eu tenho é o fortalecimento dos conselhos municipais, né, para Pardinho. Nós temos o Conselho do Turismo e, falando em turismo e emprego, né, empregabilidade, eu quero implantar um novo conselho em Pardinho, que foi uma discussão que eu tive com o comércio local e com as indústrias. O Conselho do Comércio e da Indústria. Por quê? Eu vi uma conta que não estava fechando em Pardinho na campanha. E na pré-campanha, né? A gente fala campanha, mas ela durou aí quase 1 ano de pré-campanha e mais a campanha oficial. Eu encontrei alguns lugares em Pardinho e falou: Cristiano, poxa, se você entrar, se você conseguir vencer a eleição, nós precisamos de mão de obra qualificada. Mas eu andei na casa de muitos cidadãos que falou: Cristiano, não tem emprego em Pardinho, você precisa fazer alguma coisa. E aí, se você parar para raciocinar, você fala: mas quanto que está fechando essa conta? O Márcio quer empregar e o Cristiano está desempregado. Então, o que acontece? Nós precisamos capacitar de fato a nossa população para aquilo que Pardinho tem. O turismo hoje, né, a construção civil,
Por mais que as pessoas, mas isso daí é mais difícil. Mas assim, o que a gente tem que fazer o povo entender é que a rentabilidade, isso gera economia, gera dignidade para as pessoas. Né? Eu vi muita gente reclamar de não ter comida. Né? Hoje, se você tiver a oportunidade, já fica o convite a todo mundo aqui do estúdio para tomar um cafezinho comigo na minha casa. A minha casa, que é no Vila Tião Carreiro, que eu denominei o bairro na época que eu era vereador, para fazer uma homenagem para o saudoso Tião Carreiro, que hoje a gente tem o museu com o acervo dele em Pardinho. A minha casa não é diferente da casa da Dona Maria, entendeu? E não estou falando para vitimizar, não. Sabe, até foi em título de campanha. Né? O meu pai, ele é frentista no posto de gasolina do centro da cidade, a minha mãe é cozinheira na creche José Martini e é da onde forjou meu caráter. E eu não estou falando isso para vitimizar. Eu estou falando isso que é o orgulho que eu tenho de poder ter saído de uma família humilde, me capacitado ao longo do tempo e hoje ter a honra de governar meu povo a partir de janeiro. Mas eu vi pessoas que moram em residências semelhantes à minha e infelizmente eles abriram um armário para mim falando que não tinha comida para dar para os filhos. E isso não pode numa cidade pequena. Entendeu? Os grandes centros, tudo bem. Eu acho que, infelizmente, não vou virar Jesus Cristo, né? Ele agradou todo mundo, quem dera o cristiano, né? Mas assim, se a gente puder saber que não é só na época da campanha que eu vou pegar minha equipe, que eu vou passar na casa do cidadão e poder sentir a dor dele, isso vai mudar a realidade de Pardinho. Então é isso que a gente quer transformar Pardinho, né? Pegar a aptidão do turismo, né? Da construção civil, o loteamento Ninho Verde lá, eles são 10.500 lotes, Márcio. Então, quer dizer, tá pujante lá a construção civil. Então, quer dizer, capacitar de fato para o que tem. Né? Eu quero fazer um censo do desemprego em Pardinho, ver quantas pessoas em faixas etárias entre homens e mulheres estão desempregados, chamar esse Conselho Municipal da Indústria e do Comércio, perguntar a eles o que falta de mão de obra qualificada, alocar essas pessoas no mercado de trabalho e, quando o gargalo encher nas empresas de Pardinho, procurar novos parceiros para que a gente gere oportunidade e riqueza em Pardinho. Mas a principal riqueza que eu quero gerar é atender bem o cidadão. Cristiano, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no primeiro Jornal da Prever FM, parabenizá-lo pela eleição, né? E conte com a gente, no sentido de divulgar as coisas de Pardinho através aqui da Prever FM, a partir do dia 1º de janeiro também. Felicidades, viu? Obrigado, Márcio. Agradecer você, todos os ouvintes, em especial, lógico, o pessoal da minha terra do coração, né, que é Pardinho, mas agora a gente tem um bordão novo. Antes era a terra do meu. Agora, quando eu sinto se uniu junto do Napoleão para poder fazer um tempo novo, é a Pardinho dos nossos corações. Então, agradecer vocês. Quero parabenizar também os prefeitos eleitos da região. Já tive a oportunidade de conversar com o Fábio Leite, com o Paulo Roque de Itatinga, o Carlinhos em Bufete, vários amigos que se elegeram. E pedir que Deus, né, nos capacite. Ele nos honrou com a vitória e agora que ele nos capacite com resiliência e sabedoria para conduzir o rumo de cada cidade e fazer uma região forte. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.